Boa noite, pessoas. Antes de começarmos, um aviso rápido. Esse vídeo que vocês verão agora é um compilado especial de 2 vídeos que já apareceram aqui no canal, mas agora reunidas em uma experiência única, com alguns ajustes e uma apresentação mais diferente e mais completa. Então, mesmo que você já tenha visto, vale a pena ver de novo. E se for a sua primeira vez, então só relaxa, pega sua pipoquinha e aproveita o vídeo, porque esse vídeo é a forma definitiva de acompanhar esse conteúdo. E claro, para os que chegarem no final, vai ter uma surpresinha para vocês. Bom, espero vocês lá, aproveita o vídeo. Herobrine. Acho que todo mundo na face dessa terra já ouviu falar nesse nome. Uma creepypasta simples e até meio clichê. O irmão morto do dono do Minecraft aterroriza o jogo em busca de vingança, se tornou um puta sucesso, tendo referências até mesmo no próprio jogo. Quem se lembra da época que a Mojang colocava Herobrine foi removido em praticamente todas as atualizações. Uma simples postagem em um fórum, unida a uma simples print também, fez história. Mas o que acontece quando essa entidade, ou pior, uma entidade muito parecida, mas ainda mais poderosa, afeta diretamente um jogador? E é com base nessa pergunta que eu te apresento o canal Simon12. O dono desse canal se chama, adivinha? Simon, e o seu único objetivo é simples: derrotar o Ender Dragon. Já que ele é um player novo, então ele tá curioso pra saber como é que é isso. Mas é claro que ele não tá sozinho, já que temos um querido jogador chamado Ângelo. Onde você tava? E bom, é com isso tudo que eu peço para que você se acomode bem aí, pegue algo para comer, beber, pois hoje eu vou contar para vocês a história de Simon12. Ei, rapidinho. Sabia que tem um botão aí embaixo chamado Seja Membro? Pois é, ele não morde, mas sabe o que ele faz? Ele te dá acesso a um monte de coisa que os meros mortais não veem. Vídeos antecipados, bastidores, emojis exclusivos e o mais importante, alimenta esse canal faminto por edição e noites mal dormidas. Então se você puder, clica aí embaixo, juro pra você que não dói. É isso, bora pro vídeo. O vídeo começa e vemos uma pessoa que ainda não sabemos quem é, quebrando uma madeira escura e entrando em um buraco secreto, onde dentro desse local há uma espécie de construção similar àquele ritual do Herobrine que a gente tanto conhece, porém com blocos de ferro ao invés de ouro. E aparentemente ele chegou aí apenas para completar esse ritual, pois assim que ele entrou nesse lugar, ele já foi colocando um bloco de obsidian, vulgo o único bloco que faltava para completar esse ritual. Mas assim que ele coloca esse bloco, a cena é cortada e nós somos redirecionados para outra tela. Mas antes que eu me esqueça, guarda esse ritual aí. Ele vai ser bem importante daqui a pouco e daqui pra frente do resto da série inteira. Te garanto, então faz o que eu tô te dizendo. E, enfim, nessa outra tela, conhecemos Simon, o protagonista dessa série. Simon se apresenta e diz que essa série vai ser inteiramente com um único objetivo: matar o Ender Dragon. Simon é um jogador novo, então muita coisa ele não sabe fazer e vai estar aprendendo ao longo dos vídeos. E a primeira coisa que ele quer fazer nessa série é encontrar um novo local para ele construir a sua casa, já que essa daqui, cá entre nós, tá um lixo. E lá foi Simon, um menino serelepe, em busca de um novo local para morar. E pelo caminho, ele vai conversando com a gente. Coisas nada demais. Quando, de repente, Simon se lembra de um glitch que ele aprendeu a fazer. Um suposto glitch que duplica itens. E bom, lá foi ele fazer. Esse glitch aparenta ser bem simples de fazer. É só colocar um pistão no chão, uma moldura atrás dele com o item que você deseja duplicar, ativar o item e... não funcionou. Tá, ele pode ter feito algo de errado, então lá foi Simon tentar de novo e não funcionou. De novo. Encucado com a situação, Simon fala de uma outra maneira de fazer esse glitch funcionar, que, de acordo com ele, nós aprendemos
aprendemos. Com isso, Simon pega os itens necessários e começa a montar o ritual? Sim, sabe aquela mesma construção do início do vídeo? Então, ele tá construindo ela agora. Mas, pra um glitch? E assim que ele finaliza essa construção, o vídeo acaba. Mas tá, como se isso não fosse estranho o suficiente, teve algo que eu fiz questão de deixar escancarado. E essa coisa é o seguinte: como assim nós aprendemos? Simon fala que existe esse tutorial no YouTube, mas eu garanto que não existe. Então, afinal, quem ensinou isso pra ele? Se no último vídeo Simon estava indo atrás de encontrar um novo local para construir a sua casa, aqui ele encontrou. E sim, ele começou a construir. Mas como ele é um player novo, muitas atrocidades foram cometidas aqui. Exemplo, ele junta duas madeiras nada a ver para construir sua casa, não de forma que fique bom. Sério, não de forma que fique bom. Ele coloca baú no teto impedindo que ele abra, coloca apenas um vidro na janela, come carne crua mesmo tendo um caralho de uma fornalha. Desculpa, eu não vou me estressar com uma criança. Tendo feito uma das maiores atrocidades da Terra, Simon vai minerar. E cara, o que acontece aqui é loucura total, pois ele enfrenta todos os bichos possíveis e até ele. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Depois de fazer a maior limpa nas cavernas que eu já vi, corta a cena e Simon aparece dizendo que deu aquela mineradinha em off. E quando ele volta, ele tá com um portal do Nether completo. Pois é. Mas enfim, ele entra no Nether e vai em busca de apenas uma coisinha: Glowstone. Esse Glowstone foi feito única e exclusivamente para fazer uma espécie de abajur do lado da cama do Simon. Então ok, tudo certo, tudo normal. Uma mensagem aparece super rápido de uma pessoa chamada Ângelo. Essa mensagem diz: onde eu estou? E para além disso, assim que essa mensagem chega, a luz que Simon acabou de colocar simplesmente desaparece, do nada, sem explicação nenhuma. Ok? Esse vídeo tem muita coisa em comparação aos últimos. Esse vídeo começa um pouco depois do final do último. De cara, vemos Simon do lado de fora de casa e vemos também como o medo dele chega a ser palpável. Mas mesmo com um medo nítido, Simon desce da montanha e começa a se aproximar lentamente da casa. E no meio do caminho, ele faz uma pergunta: Ângelo, o que você tá fazendo aqui? E essa simples mensagem já me faz levantar uma pequena pulga atrás da minha orelha, pois a reação de uma pessoa que tá sendo invadida, principalmente por um desconhecido, não seria essa, eu aposto milhares de dólares. Então sim, eu acho que esses dois já se conhecem. Mas enfim, isso é irrelevante por enquanto. Simon, com medo do caralho de entrar em casa, que detalhe, tá com a porta fechada, vai pro Nether. E ok, eu realmente não sei se a melhor solução para fugir de um medo é ir pro inferno. Chegando lá, ele olha para um lado, olha para o outro, e com isso, Simon encontra um outro portal, com apenas um porém. Esse portal obviamente não é dele. Simon então cria coragem e entra nesse portal. E quando ele chega do outro lado, vemos que esse portal redireciona para a antiga casa de Simon. Confuso, Simon começa a quebrar as coisas da casa, tentando encontrar algo. E bom, digamos que ele encontrou. Assustado, Simon cai fora daquela casa, queima tudo e entra novamente no portal. Ou seja, não, ele não teve coragem de saber o que tinha naquele buraco. Mas relaxa, mais tarde a gente descobre. Ao atravessar o portal, Simon foge desesperado. Mas algo que passou despercebido pelo garoto, e com certeza passou despercebido por muitos, é esse simples detalhe aqui, esse porquinho. Pois é, encara ele e tenta reparar em algo
algo no mínimo estranho. O porquinho tá simplesmente encarando o nada. Algo que ele só faz com jogadores. Ele tá fazendo agora com uma Obsidian? Claro, pode ser sim coisa da minha cabeça, mas é sempre bom pontuar. Depois disso, Simon entra no portal novamente, mas ele acaba se deparando com uma coisinha. A porta tá aberta, ou seja, alguém passou por ali. Com uma coragem que eu sinceramente não tenho, Simon entra na casa em busca de algo, ou pior ainda, alguém. Graças a Deus ele não encontra nada, mas ele recebe uma nova mensagem no chat do próprio Ângelo dizendo: há algo estranho aqui, escuro, sem espaço. Não sabemos do que ele tá falando ainda, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Ângelo tá definitivamente preso em algum lugar. Sendo sincero, esse vídeo é um pouquinho inútil, mas pelo menos serve para confirmar algumas coisinhas. Sim, Simon e Ângelo realmente já se conhecem, e já aproveita e olha como é a skin do Ângelo. Além disso, pelo título deu pra ver a data certinha dessa gravação, que se passa em 2017, possivelmente na versão 1.12.1, a mais atualizada nessa data. E se você é dessa época, comenta aí rapidinho, só pra eu saber. E por último, mas definitivamente não menos importante, nesse pequeno vídeo ficou nítido como Simon é realmente novato no jogo. Já Ângelo, não. Ele sabe das coisas. Esse vídeo começa e a primeira coisa que notamos é que Simon mudou completamente a sua maneira de gravar, por algum motivo. Agora ele deixa o jogo em uma janela, enquanto deixa o bloco de notas do lado para se comunicar com a gente. E olha só que wallpaper fofo dele. Uma foto de dois amigos. Fora isso, o vídeo parece ser bem normal até. Nesse momento, Simon tá apenas em busca de diamantes para ele ir pro Nether bem equipado. E enquanto ele explora a caverna, conseguimos notar uma certa inquietação nele, pois a cada minuto praticamente, Simon fica olhando para trás, como se ele estivesse sendo perseguido por alguém. Mas enfim, ignorando isso, Simon continua sua busca pelos diamantes, até que isso acontece. Simon achou um buraco completamente estranho na parede. E quanto mais ele observa, mais ele fica confuso. Assustado, Simon foge imediatamente do local, mas chegando na superfície, ele percebe que era bem melhor ter ficado lá embaixo. Toda a folhagem de todas as árvores sumiram, sem mais nem menos. E para piorar, vários raios caíram bem no topo dessas árvores. Desesperado, Simon entra para dentro de casa. Ele olha para os lados e, sem saber o que fazer, decide se esconder, construindo uma estrutura de pedra e dá aquele Alt F4 maroto, finalizando assim mais um vídeo. Mas agora, meu querido telespectador, me responda uma pergunta. Tem duas coisinhas super importantes nesse vídeo. Você notou elas? A primeira, e mais óbvia, eu acho, é isso aqui. Sim, o suposto Herobrine que a gente tanto tá falando, tava debaixo da cama de Simon, apenas o observando. O que claramente já é ruim o suficiente, mas tem mais. A segunda coisinha é o seguinte: você percebe algo de diferente nessa imagem? Exatamente, meus amigos. O nick do Ângelo no wallpaper é diferente do nick que vimos no vídeo. No vídeo é Ângelo233 e aqui no wallpaper é Ângelo322. E sim, essa simples diferença muda tudo, pois por que ele tá com um nick diferente? Ele pode só ter perdido a sua conta original? Claro que pode, mas eu não acho que seja isso. Até agora nessa série, nada foi por acaso e eu imagino que algo do tipo também não seja. Será que Ângelo foi substituído? E se ele realmente tiver sido, quem é esse Ângelo?
Estamos nessa tela novamente. Só que diferentemente do último vídeo, o clima aqui tá uma merda. O Simon tá muito assustado por conta de tudo que aconteceu nesse mapa, o que me faz questionar o do porquê dele não ter apagado isso ainda. Seja como for, Simon tá aí e até mesmo se precaviu das coisas. Ele colocou uns blocos de pedra debaixo da cama. Saindo para o lado de fora, vemos a situação que o mapa se encontra. A neblina tá muito forte, de forma que não dá pra ver quase nada no mapa. Além disso, as árvores que antes tinham só um tronco, agora não tem mais nada. O mapa inteiro tá numa vibe bem ruim, como se tivesse sido de fato destruído. Até mesmo o portal do Nether foi quebrado, condenando o Simon a ficar exatamente onde ele tá agora. Ele não pode nem sequer minerar, pois quando ele ameaça descer naquela caverna de novo... Bom, eu considero isso um aviso. Já sem muito o que fazer, Simon decide pescar nesse pequeno lago que ele tem na frente da casa. Ele viu em alguns vídeos que é possível pescar livros de encantamento por esses lagos. E bom, é isso que ele vai tentar. Só que, meus amigos, a chance de pescar um livro encantado especificamente é ridícula. Literalmente menos de 1%. Sabendo disso, Simon decide ir em busca de uma vara melhor do que essa que ele tá usando agora. E eu realmente não sei como, mas sim, ele consegue. Mas assim que ele vai começar a pescar, um zombie pigma aparece, sendo que o portal tá quebrado. Simon nem percebe essa incoerência, mata a criatura e volta para dentro da casa para organizar algumas coisas na sua sala de baús. E quando ele sai de lá, já tá de noite. Mas mesmo assim, ele vai pescar de novo. E lá foi ele, um pequeno garoto pimpão, se prepara, arremessa um anzol e ele acerta algo invisível. Simon prefere acreditar ser um bug. Vai que é o espantalho que ele fez que tá causando esse pequeno problema. E isso até seria uma justificativa plausível se não fosse pelo fato do anzol começar a subir e descer sem parar. Com muito medo, Simon se arma e vai atrás de saber o que ele pescou. Mas quando ele chega no lago, não tem mais nada lá. Apenas um puta buraco enorme. Assustado, ele se aproxima da ponta desse buraco de forma bastante cautelosa e observa a escuridão que é o fundo desse local. Ou seja, esse buraco vai muito fundo. Simon se cansa disso e decide ir embora. Mas é aquilo. Aparentemente a sorte não tá muito do lado dele. Pois assim que ele ameaça ir embora, um zumbi chega e empurra ele do precipício. E o vídeo acaba assim. Na verdade, aparentemente a série termina por aqui. Sem explicações, sem final, sem sentido nenhum. Mentira. É claro que eu escondi uma coisinha de vocês. Vamos lá. Enquanto Simon tá caindo do precipício, há uma placa. O que tá escrito nela eu sinceramente não sei, pois está completamente ilegível isso aqui. Mas o que verdadeiramente importa não é isso e sim uma outra coisinha. Se você assistisse a esse vídeo no canal original do Simon, no momento em que ele tá caindo e aparece essa placa, também aparece embaixo uma sequência esquisitíssima de letras na legenda do vídeo. Pegando essa sequência e testando em diversas coisas, nós conseguimos um link. Sendo mais específico, nós conseguimos um link de uma playlist. E adivinha o que tem aqui? Sim, meus amigos, mais vídeos. Mas não são vídeos aleatórios. São a continuação da série. Pois é, o que antes a gente achava que era o fim, na verdade é só o começo. Estamos no exato ponto onde Simon morre de queda após ser empurrado do penhasco. Mas diferente do que esperávamos, ele não respawna na sua casa, e sim em um local completamente estranho, com vários pedregulhos dropados, colunas de pedras levantadas e um chão com várias bedrocks espalhadas. Simon, extremamente confuso, anda por esse lugar tentando encontrar qualquer coisa que possa o tirar dali. E no meio dessa busca, ele encontra uma placa
placa em uma dessas pilastras. Nessa placa tá escrito o seguinte, abre aspas, Simon diz construir uma base, construí-la maior. Simon não entende o que cacetas essa placa quer dizer e na verdade ele tá tão assustado por ter o nome dele na placa que nem faz questão de entender. Com isso, ele quebra essa placa e caiu fora dali. Mas ele precisou andar só um pouquinho para encontrar uma outra placa. Simon diz, quebrando placas? Ao ler aquilo, Simon fica completamente desesperado e não é por menos. Ele então quebra essa placa, mas ao se virar para correr dali, outra aparece logo atrás dele, dizendo, Simon diz quebrar tudo. Completamente assustado, Simon corre dali da maneira mais rápida que ele pode. Porém, no meio do caminho, ele encontra uma coisinha, no mínimo suspeita. Simon foge ainda mais por ter visto o que quer que seja essa coisa. No meio do caminho, ele escuta um barulho completamente perturbador. E contrariando aquela clássica frase, você pode correr, mas não pode se esconder, Simon tenta se esconder. Mas, meus amigos, a própria criatura invisível impede ele, colocando mais uma placa bem na frente dele. E essa placa, por sua vez, diz o seguinte, Simon diz, minha base é meu quarto. Sem saída, Simon foge ainda mais do que antes. Ele tem que encontrar uma forma de sair dali o mais rápido possível. E de repente, Angelo manda a seguinte mensagem no chat. Acho que posso ver o seu nome. Sem entender nada, Simon busca por seu amigo e começa a andar olhando para trás, tentando encontrar ele. Quando, de repente, ele entra em uma mina no meio do nada. Confuso, Simon pega todos os recursos que ele consegue pegar dali e começa a fugir daquele local. Ele começa quebrando as paredes e depois sobe até a superfície. E chegando lá em cima, Simon vê a situação do mundo dele. Sem qualquer resquício de folhas nas árvores e a neblina tá muito mais forte do que antes. Simon anda até encontrar a casa dele, que por algum motivo tá estranhamente maior. Entrando na casa, conseguimos ver que ela virou praticamente um labirinto, com várias portas espalhadas até chegar na casa em si. E enquanto ele andava no meio desse labirinto, Simon da edição interfere pela primeira vez, dizendo o seguinte, abre aspas, eu quero sair desse mundo. Mas o dragão, ora, eu chamei esse mundo de derrotando o dragão. E tá, com todo respeito, Simon. Mas que tara é essa em matar dragão, meu querido? Depois de tanto andar por esse labirinto, Simon chega em casa. Mas é claro que as coisas não estão 100% normais. Pois além da sala de baú que tá com a porta escancarada, alguém quebrou a cama de Simon. Ou seja, foi exatamente essa pessoa que impossibilitou ele de respawnar no conforto do seu lar. E isso tudo leva o Simon a uma conclusão extremamente óbvia, mas ainda assim muito assustadora. Aquela criatura, aquela versão do Herobrine, a mesma que estava debaixo da cama dele, tá perseguindo o Simon. O vídeo começa e vemos que Simon parece ter fugido de casa e ter ido explorar outras partes do seu mundo, começando praticamente do zero novamente. Ele explora um pouco a superfície e depois vai para as cavernas. Minera bastante, até um ponto que ele fica sem saída. Mas tá, um vídeo que de primeira parece bastante simples, porém teve algo que eu decidi deixar pro final mesmo. Durante todo o vídeo, nós conseguimos ouvir inúmeros sons do Discord, como se Simon tivesse em call enquanto gravava esse vídeo. Começando pelo minuto 2:56, onde a primeira pessoa entra na call. Depois temos o minuto 6:42, onde outra pessoa também entra na call. Só que dessa vez, Simon parece não ter gostado muito, não sei. Pois assim que ela entra, Simon dá Alt Tab, fica um tempinho parado, aparentemente conversando com essa pessoa, e no minuto 7:08, alguém sai da call. E Simon, logo depois, volta a jogar como se nada tivesse acontecido. Poucos segundos depois,
no minuto 7:11, alguém compartilha a tela. Logo depois, no minuto 7:25, outra pessoa compartilha a tela. E tá, o que essa call significa, eu sinceramente não faço ideia. Claro que sim, pode ter sido apenas uma call normal, mas eu não vejo por que essa série colocaria esse vídeo com esse som estourando no fundo à toa. Então me diga aí embaixo, o que você acha que foi essa call? Aproveita e já se inscreve caso você não seja inscrito e deixa o like que ajuda demais. Enfim, bora pro próximo vídeo. Meus queridos, estamos há um tempinho nessa brincadeira. Quase um mês se passou entre esse vídeo aqui e o outro do título parecido. É 10 de outubro de 2017 e vemos que Simon tá jogando de novo com o Ângelo. Os dois estão indo finalmente matar o dragão, já que quando o vídeo começa, dá pra ver uma conversa entre os dois sobre varas de Blaze e olhos do Enderman. Sim, eles estão caçando o portal. Então lá foram eles, tacando os olhos pra cima e tentando encontrar esse bendito portal do fim. E depois de um tempo sonsando, os dois juntos finalmente encontram a Stronghold. Mas tem um porém. Sempre tem um porém nessa série, né? É incrível. Quando você encontra a Stronghold pela primeira vez no mapa, você ganha uma conquista. E teoricamente, os dois chegaram juntos aí pela primeira vez. Só que diferentemente do Simon, Ângelo não ganhou a conquista. E é com essa pulguinha que eu deixei atrás da sua orelha que eu peço para que você guarde essa informaçãozinha na sua cabeça. Enfim, os dois acharam a Stronghold, acharam o portal, que por algum motivo já estava completo, e antes deles entrarem, Ângelo faz uma surpresa para Simon, devido ao aniversário que o menino tá comemorando hoje. E o presente foi nada mais, nada menos que um bloco de diamante. Eu não sei vocês, mas eu tô aceitando um desse. Na vida real, de preferência. E é com esse momentinho fofo que o vídeo acaba. Mas, pera aí. Feliz aniversário, não é? O que tínhamos de aniversário antes também? Sim, meus amigos. O primeiro vídeo dessa série. E você pode até pensar que esse vídeo só tem isso em comum com o primeiro, mas não. Não é só isso. Tá vendo esse bloco de madeira escura bem do lado do portal? Pois então, olha o início do primeiro episódio. É literalmente o mesmo local, ou seja, tem um suposto ritual aí embaixo. E pelo andar da carruagem e unindo o fato do Ângelo não ter ganhado a conquista, agora eu tenho quase certeza que esse ser humano aqui definitivamente não é um Ângelo. Nem os nicks são iguais, assim como a gente viu alguns vídeos atrás. Então a pergunta que mais tá martelando na minha cabeça é o seguinte: o que essa criatura tá tramando? Esse vídeo começa de forma estranha, pois vemos Simon possivelmente em um outro mundo, só que com a mesma Cid indo matar o dragão sozinho. Pelo visto, ele quer finalizar essa série logo. Simon, então, coloca os olhos e vai matar o Ender Dragon. Só que por algum motivo, o dragão se chocou com uma das pilastras de Obsidian e sumiu. Sem rumo, pois esse era literalmente o único objetivo do Simon nesse mapa, o vídeo finaliza. E claro, uma coisa que não pode passar despercebida é que no meio da gameplay, um som de alguém entrando em call no Discord aparece novamente. Agora eu te faço a mesma pergunta de antes: quem diabos tá entrando em call com o Simon? Sendo bem sincero, quanto mais tempo passa, mais as coisas vão fazendo menos sentido na minha cabeça. E mesmo que esse vídeo tenha finalizado do nada, o próximo vídeo, 0-00, é uma continuação direta desse aqui. Esse vídeo começa do exato ponto de onde terminou o último. Na verdade, quase no exato ponto, pois Simon se escondeu no chão para começar a gravar esse vídeo de novo. E assim que ele sai desse buraco, ele percebe que todo o The End tá sendo desintegrado, exceto as pilastras de Obsidian. Desesperado, Simon sobe em uma dessas pilastras para que ele não caia no Void. E lá de cima, ele assiste tudo se desintegrando, até que tudo suma de vez. Já sem saber o que fazer, Simon fica observando aquelas pilastras e especialmente os cristais do End que explodiu.
todas explodiram. Falta só a do Simon. De repente, Ângelo entra no mundo e aparece atrás do garoto. Simon fica confuso e pergunta como é que ele entrou no mundo e onde é que ele estava esse tempo todo. Mas não, para nossa tristeza, o Ângelo não responde. O silêncio que se instaura nesse ambiente é brutal, até que isso acontece. Simon consegue sair do mundo antes de morrer, e dentro do PC, ele rapidamente apaga uma pasta que não vemos o que é, mas já a gente descobre. A cena corta e vemos que o Simon renasce sem os itens e em uma vila junto com o Ângelo, e os dois agem como se nada daquilo tivesse acontecido. Eles começam a conversar e Ângelo fala sobre os vídeos que o Simon gravou e diz acreditar nele, pois aparentemente ele não acreditava muito nessa história de criatura, esse safado. Simon deixa isso pra lá e diz que esses problemas finalmente acabaram. Ângelo fica feliz em saber disso e os dois decidem fazer alguns fogos de artifício para comemorar essa vitória. Os dois então soltam os fogos, mas assim que eles soltaram, o abajur de Simon apaga e o mesmo avisa que tá saindo do PC apenas para ligar de novo. Ângelo pergunta que abajur é esse que Simon tá falando e ele responde dizendo que é o próprio abajur que o Ângelo deu. Ângelo estranha a situação e diz não se lembrar desse presente. Como reação, Simon apenas encara por longos minutos o seu suposto amigo. A cena corta e vemos Simon recuperando aquela pasta que ele tinha apagado anteriormente. E adivinha o que era? Sim, o mundo caçando Ender Dragon. O mesmo mundo onde aconteceu tudo aquilo. E é desse jeito que esse episódio acaba. Mas eu gostaria de levantar uma dúvida. Por que Simon recuperaria esse mundo tão amaldiçoado? O que tem de tão especial nesse mapa ao ponto dele sacrificar a sua paz? O que Simon tá escondendo? O vídeo se passa no que restou do The End. São mostradas várias tentativas de escape do Simon dali, mas tudo que ele faz não adianta nada. Sempre que ele morre e tenta renascer no mundo normal, ele volta para esse mundo distorcido da mesma forma que estava originalmente, como se ele estivesse literalmente voltando no tempo. De repente, em meio à tentativa número 1000 de fugir desse local, Ângelo aparece no chat dizendo que ele não é um lutador. Simon, mesmo assustado, ignora isso e continua tentando fugir. Só que quando ele morre mais uma vez, aparece isso. Simon diz adeus. Simon, completamente assustado, pula de novo para o Void. E quando ele volta, outra placa aparece dizendo Simon diz Ângelo. Sem rumo algum, Simon olha para os lados e, por sorte, encontra uma plataforma de obsidian no meio do nada. E mesmo com muito medo de pular nessa plataforma, ele cria coragem E esse foi o último vídeo de todo o canal Simon 12. E calma, antes que você comece a teorizar e quase explodir tentando encontrar alguma explicação para essa história, temos mais um vídeo. Esse em um outro canal chamado Puro Swift. E meus amigos, esse simples vídeo aqui é praticamente uma bomba jogada no seu peito. Vamos em partes. Esse vídeo começa na casa do Simon. Uma pessoa tá parada na frente das muitas portas que essa casa tem agora. Quando, de repente, essa pessoa escreve no chat o seguinte: BZFFRB. O que isso significa, você me pergunta? Sendo sincero, eu não sei. Mas o que importa de verdade aqui é apenas a confirmação de que quem tá gravando esse vídeo é o próprio Simon. E bom, assim que Simon escreve isso no chat, a cena corta e vemos o próprio colocando alguns blocos de terra em uma sequência bem específica. E essa sequência, meus amigos, é nada mais, nada menos que um código Morse. Pegando todos os blocos na ordem certinha que o Simon colocou e traduzindo, temos as seguintes mensagens: Ei, eu estou bem, estou na minha base. E ok, mesmo que pareça sem sentido agora, daqui a pouquinho vai fazer. Enfim, a cena corta novamente e ao invés de blocos no chão, agora Simon nos dá um código Morse por uma placa. Esse código diz aqui ainda. A cena é cortada novamente e dessa vez não temos só um código a mais, e sim 4 códigos Morses. E cada código
específico vem acompanhando um textinho do próprio Simon. Então vamos lá, abre aspas, vá até o local e descubra a verdade. Mais adiante, onde ainda não foi verificado. As ruínas dos humanos são suas cascas. Ali, à direita. Vá até a torre e encontre as chaves. Tem ouro ali. A verdade está escondida nas paredes. Volte para as cavernas de minérios. Veja por si mesmo e veja a verdade. Vá até o seu presente BZFFRB. Tá bom, muita informação para meros 9 minutos de vídeo. Mas se você pensa que acabou, não acabou. A cena corta e a pessoa que tá gravando olha lentamente para baixo e nos é revelado uma placa. E nessa placa tá escrito o seguinte: Ângelo, você sabe como ler isso porque foi você que me ensinou. Sim, meus amigos, estamos na visão de Ângelo e ele tem em sua mão o livro nomeado com o mesmo título desse vídeo, Itas. E ao abrir o livro, vemos várias páginas lotadas de códigos que só Ângelo e Simon entendem. E de repente, sem qualquer explicação, o vídeo acaba, finalizando assim a série como um todo. E tá bom, vamos por partes. Eu vou focar nesse último e louco vídeo daqui a pouco. Mas primeiro, eu preciso falar sobre o que aconteceu nessa série. Enquanto eu assisti essa série, pelo menos pra mim, foi uma dualidade de culpas. Eu não sei se eu culpava mais o Simon ou o Ângelo. Mas sejamos sinceros. De fato, tudo aponta para que seja o Ângelo o culpado do inferno de seu amigo. Acompanha comigo. Tudo começou a ficar de fato suspeito no vídeo Y512, onde vemos pela primeira vez o wallpaper de Simon, onde é uma print dele com seu amigo, Ângelo 322. E apesar da skin ser igual e até mesmo o comportamento ser idêntico, o Ângelo que acompanhamos durante toda essa série não é real. Uma das provas que comprova isso é o diálogo entre Simon e ele no final do episódio 0-00, onde Simon fala sobre um abajur ao lado de sua cama que o próprio Ângelo deu e ele simplesmente não se lembra. Bom, o Ângelo pode até não se lembrar, mas eu me lembro. Nos primeiros episódios, assim que Simon constrói sua casa, ele vai até o inferno, literalmente, em busca de glowstone. Sabe pra quê? Pra construir um pequeno abajur do lado de sua cama no Minecraft. E somando 2 mais 2, dá pra deduzir que Simon fez sua casa no jogo o mais semelhante possível com o seu quarto na vida real. Mas o ponto aqui a gente sabe disso agora. Mas quem já sabia disso muito antes que a gente? A criatura. Na sala das pilastras, uma placa chama bastante atenção. Minha base é o meu quarto. Nós de fato vimos que a criatura usa a casa de Simon como base, mas como é que ele sabe que esse é o quarto de Simon? Algo que só o próprio Simon sabe e o Ângelo também. Mas não esse Ângelo, o Ângelo que foi na Stronghold sem o Simon, que ensinou o ritual de invocação dessa criatura pra ele, alegando ser apenas um glitch. Eu não tô falando do Ângelo 233, e sim do verdadeiro, o Ângelo 322. Esse mesmo garoto que foi capturado pela criatura mandou mensagens de socorro e foi aparentemente substituído. Isso justificaria completamente a existência de Simon de permanecer nesse mapa, de mesmo depois de ter apagado o mapa, ele ter restaurado ele logo depois. Nesse mundo, o verdadeiro Ângelo tá preso, o que significa que mesmo que Simon largue de vez esse mundo, ele não vai conseguir viver em paz, pois afinal, ele estaria largando o seu amigo nesse inferno junto com a criatura. Tudo isso faz bastante sentido pra mim, analisando a série isoladamente, ou seja, apenas os vídeos do Simon. Mas agora, o último vídeo que vimos, ele é meio desconexo, sem sentido, um monte de códigos e segredos e não, nenhuma resposta para nenhum deles. E pensar que esse é o último vídeo dessa série é no mínimo broxante. Que porra é isso? Eu nem adicionei esse cara, como é que ele tá me enviando mensagem? Ok. Código Morse, tá. Pera. Isso é um canal do Ângelo?
eu não faço as regras. O vídeo começa e vemos que Ângelo tá preso em meio de uma estrutura de pedra. Onde ele tá e por que ele tá em um buraco, bom, não sabemos. Ainda. Ângelo então decide mandar uma mensagem no chat dizendo escuro. Só que assim que ele ia mandar, o Ângelo 322 enviou primeiro. E não só essa, como ele também mandou sem espaço. Para os mais atentos aqui, isso foi surpreendente. Mas se você não entendeu, vem cá que eu te explico. Essas mensagens são as exatas mesmas que apareceram em um dos primeiros vídeos da série do Simon. Só que com um detalhezinho a mais. Ao invés de Ângelo 322, na série do Simon, vemos Ângelo 233. Ou seja, o mesmo que estamos acompanhando agora. Qual o sentido disso? Bom, eu sinceramente não faço ideia, mas é sempre bom manter isso em mente. Prosseguindo, Ângelo olha para os lados e procura uma forma de sair dali. E quando ele olha para cima, ele percebe que o teto é quebrável. Então, obviamente, ele quebra. Saindo de lá, Ângelo começa a andar por esse vasto deserto. Perdido, ele começa a fazer algumas estruturas de areia. O motivo disso não é falado, mas eu chuto que seja para o Ângelo se orientar caso ele fique ainda mais perdido, se é que isso é possível. E em meio à construção, a cena corta. Estamos em uma caverna, possivelmente a mesma caverna em que Simon e Ângelo 233 mineraram lá atrás na série do Simon. Com isso, os dois começam a conversar, e o que eles dizem é o seguinte: deveríamos correr por eles. Ok, venha. Tem uma mina a céu aberto aqui. Pronto? Sim. E detalhe, esse tipo de cena pode parecer estranho agora, mas ela se repete durante toda a série, os famosos flashbacks. Enfim, Ângelo continua andando por esse deserto, ainda construindo essa pequena estrutura de areia, quando de repente ele encontra no meio do nada vários buracos espalhados pelo chão, juntamente com um grande castelo de areia bem no meio desse conglomerado. Confuso, Ângelo começa a se aproximar desse lugar, ignorando tudo, até mesmo outras mensagens do Ângelo 322. E ao passar por esses buracos, uma coisa me chamou bastante atenção, pois cada um desses buracos se assemelha bastante com o que o Ângelo 233 saiu. Pode ser sim só coisa da minha cabeça, mas que tem algo de importante aqui, com certeza tem. Enfim, entrando no castelo, Ângelo se depara com algumas camas e baús dos dois lados desse local, o que faz ele pensar no óbvio, mas com certeza muito assustador. Alguém passou por ali. Simon diz: não é você. E é assim que esse primeiro vídeo acaba. E logo no primeiro vídeo, essa série já me fez parar pra pensar. Pois afinal, o que aconteceu aqui? Ângelo 233, logo que a gente mais condenou durante todo o meu último vídeo, parece estar tão confuso quanto a gente. As mensagens no chat iguaizinhas ao vídeo Why Is He Here da série do Simon, mas feitas pelo Ângelo 322, o suposto verdadeiro Ângelo. Além disso, os buracos que vimos, eles têm algo de estranho, pois
Cara, eles têm um padrão muito bem definido. Esse padrão sendo estranhamente parecido com o buraco que o Ângelo dessa série saiu no começo do vídeo. O que me faz acreditar que sim, cada lugarzinho que vimos ao redor do castelo pode simbolizar o nascimento de um novo Ângelo. Uma cópia perfeitamente igual, mudando apenas uma coisa, o nick. Vai que existem mais 322 Ângelos por aí, né? Nunca se sabe. Ele está lá fora, em algum lugar. Ângelo acorda nessa pirâmide de novo. Com isso, eu aposto que você pensou: o Ângelo tá preso e nunca mais sai daí. E agora? Eu não te julgo por pensar nisso, mas se eu te dizer que não, ele não tá preso. Afinal, em um determinado momento do vídeo, a gente consegue ver o mesmo quebrando alguns blocos na parede e tendo acesso a alguma saída. Mas mesmo assim, ele preferiu ficar. Ângelo então se aproxima de sua cama e começa a digitar algumas coisas no chat. Abre aspas, eu sempre tenho um plano, Simon. Apenas continue. Mas assim que ele ia mandar a terceira mensagem, a criatura mandou o primeiro. Na altura do campeonato, nós já podemos tirar a conclusão que essa versão alternativa do Herobrine está ativamente vigiando o Ângelo, vendo tudo que ele fala no chat, mesmo se ele ainda estiver escrevendo. Ângelo, com medo, começa a se esgueirar pelos cantos, tentando encontrar alguma coisa que o possa ajudar nessa situação, até que... a criatura está aqui. Assustado, Ângelo se esconde ali mesmo. Porém, ele sabe que se esconder não vai adiantar de nada. Afinal, ele não tá aqui à toa. Não é como se o Ângelo fosse uma pessoa que gostasse de sofrer. Na verdade, Ângelo só quer saber de uma coisinha: salvar o seu amigo. Com isso em mente, Ângelo sai do seu esconderijo e vai até o buraco que a criatura abriu. E chegando perto, Ângelo se depara com... nada? Ué, eu jurava que tinha alguma coisa aqui. Ângelo foi teletransportado para o meio do nada, sendo mais específico, para o meio de um deserto. Logo na frente dele, Ângelo encontra uma grande torre de obsidian, bem similar àquelas do The End. Desesperado, Ângelo sobe até o alto da torre e se depara com o pior cenário possível. O seu mundo parece estar completamente corrompido. A tempestade de areia aumentou, o céu ficou vermelho, cor de sangue. Tudo parece perdido. Mas é aqui que ele encontra uma pequena silhueta, lá no horizonte bem longe. E ao ver essa silhueta, Ângelo sabe exatamente o que ele tem que fazer. No meio da caminhada, um pequeno flashback aparece, uma dinâmica dos dois onde Ângelo ensina para Simon a como fazer uma armadura de couro, para que assim eles possam se proteger. Depois disso, a cena volta para o Ângelo do presente e finalmente entendemos para onde ele foi. Ele está na antiga casa do Simon, que nesse momento está em um estado deplorável, com um aspecto bastante abandonado. Ângelo então decide entrar na casa de Simon, mas assim que ele entra, o vídeo acaba. Mas não se preocupe, pois o próximo vídeo, chamado Oasis, é uma continuação direta desse aqui. Então, sem perder muito tempo, vamos para ele. Cometa um erro e eu estarei pronto. Ângelo começa a vasculhar a casa de Simon. Ele chega na sala de baús, pega tudo que tem ali e explora o labirinto que a criatura construiu em volta da casa de Simon. Mas já adiantando para vocês, não, aqui não tem nada demais. Saindo de casa, notamos como o mundo ainda continua corrompido. Mas na altura do campeonato, Ângelo não parece ligar tanto para isso. Ele então começa a construir uma grande torre bem no topo da casa. Eu queria que você visse isso. Ok, ele tem que estar lá fora. Esta
é ele. Essa é a casa dele. Ele tá aqui. Ele não é um lutador, com certeza, mas ele é inteligente. E essa é a prova. Esse canal. Algo encontrou ele e eu não sei como explicar isso. Ou o que é isso. Eu não faço ideia do que esteja acontecendo. Vocês verão, eu acho. Felizmente, isso tá sendo uma conversa sincera. Eu não acredito que ele aprendeu a construir essa base. Vai nessa, mano. Algum vidro foi quebrado do nada. Desesperado, Ângelo corre até a casa de seu amigo e se arma, apenas esperando a criatura. Vemos que a coragem de Ângelo é tão grande que o mesmo sai de casa, explora um pouco do mundo, tudo para encontrar essa bendita criatura, mas não, ele não encontra. Voltando para casa, Ângelo começa a desafiar a criatura. Ele tá pronto e basta um erro dela que ele ataca. Mas a realidade mesmo é que o Ângelo não faz a mínima ideia de como ganhar dessa criatura. Afinal, ela nunca nem sequer apareceu para ele, e nem para nós, exceto por aquela vez debaixo da cama do Simon, mas cá entre nós aquilo ali não é nem perto do suficiente. De repente, a cena é cortada de forma brusca. Vemos que Ângelo subiu até o alto da torre que ele mesmo construiu, e lá de cima, ele vê no horizonte a Torre de Obsidian, aquela mesma torre em que ele esteve no episódio passado. Com isso, Ângelo decide construir uma ponte que liga dessa torre de madeira com a de Obsidian no outro lado do mapa. E bom, feito isso, Ângelo chega na torre de Obsidian e ao olhar para o lado, o mesmo se depara com uma estrutura que foi gerada de repente. Confuso, ele olha para trás e se depara com algo ainda pior. Toda a ilha do The End foi gerada no mundo. E mesmo assustado com a situação, Ângelo decide atravessar e ir até a ilha, finalizando assim mais um vídeo. E antes de irmos para o próximo, eu tenho que pontuar algumas coisinhas. Durante toda essa série, algumas das mensagens que Ângelo manda no chat apareceram diretamente no chat de Simon também. Mensagens que antes não tinham nenhuma explicação, mas agora tem. Ele não é um lutador, é uma dessas mensagens. Mas agora, como isso tá acontecendo? Se fosse pra chutar, eu aposto que é por culpa da criatura. Já notamos como ela pode modificar de forma direta o mundo em que estamos, gerando estruturas, teletransportando jogadores e, por que não, adulterar mensagens. Fazendo isso, o Herobrine alternativo tem total controle da narrativa, ao ponto de transformar o Ângelo em um vilão, sendo que ele não é. A criatura tá se passando pelo Ângelo para colocar o mesmo contra o seu melhor amigo, o Simon. E aqui nós estamos vendo a visão de uma pessoa desesperada por justiça. Ele só quer salvar o seu amigo. A todo momento em que Ângelo tá falando, conseguimos sentir um pesar na sua fala. Ele se lembra de momentos em que ele ajudava Simon, parabeniza o amigo por suas conquistas, mesmo que pequenas, até mesmo nos vídeos antigos. Tudo que Ângelo fazia era direcionar o seu amigo para o caminho certo. Afinal, ele é apenas um iniciante no jogo, e é com base nisso que nós vamos para o próximo vídeo. Ângelo atravessa e pisa na ilha do The End. De cara, vemos várias pilastras erguidas em meio à ilha, algo que já podemos adotar como um padrão dessa entidade, assim como Herobrine quebra folhas de árvores e faz buracos 2x2 no mundo. Assustado, Ângelo continua andando por essa ilha, ainda com a espada na mão, porque ele não é besta também. Até que isso acontece. A criatura está aqui. Ângelo volta para a casa de Simon, completamente pilhado com a situação. Ele pensa estar maluco vendo coisas, mas ele não pode ser negligente desse jeito. Ele tem que ter certeza que essa criatura é real, ou apenas uma pegadinha da sua mente, vai que. Com isso, Ângelo monta uma armadilha simples, porém eficaz. Ele monta um sistema no alto da sua torre, em que quando uma pessoa passa por essa placa de pressão, o pistão ativa e empurra um
um bloco de areia lá de cima até o chão da casa, alertando quem estiver na casa que alguém passou por ali. Tendo feito essa armadilha, Ângelo começa o seu plano de fuga. Ele quebra o chão da casa e começa a fazer um grande túnel que, de repente, abre uma mão de via dupla. Algo bem semelhante ao que vimos antes no flashback de Simon e Ângelo minerando juntos. Ângelo definitivamente não quer se esquecer do seu amigo. Ângelo volta até a casa para verificar a situação, porém... a criatura passou por ali. Desesperado, Ângelo foge daquela maldita casa. E é desse jeito que o vídeo acaba. Esse vídeo, meus amigos, apesar de curto e sem muitas explicações claras, ele foi essencial tanto para a gente, tanto para o Ângelo. De cara notamos que essa criatura, assim como qualquer outra do Minecraft, tem a sua própria assinatura, mas não a própria aparência. A coisa mais próxima que tivemos de algo do tipo foi isso. Será esse Herobrine alternativo uma criatura completamente sombria? Isso faz sentido se vemos a sua primeira aparição, lá atrás debaixo da cama do Simon. Mas eu chuto que não. Essa criatura não é assim. Esse Herobrine alternativo, na minha humilde opinião, tá mais para um doppelganger do que uma criatura de sombra. Na maioria das vezes que vimos ele apareceu como Ângelo, sem exceção. E quando ele não aparece na forma de uma outra pessoa, ele aparece assim, vazio. Então, será que esse Herobrine alternativo é de fato um doppelganger? Mais um flashback de Ângelo, onde, adivinha, ele tá ensinando outra coisa para o amigo. Só que dessa vez é a técnica do MLG. Vários pilares surgem ao lado de Ângelo. A criatura tá cada vez mais próxima. Toda a pirâmide foi coberta por areia e cactos. E lá de cima, Ângelo pula. Estamos dentro da pirâmide. Ângelo, de forma bastante calma, faz trocentas placas de madeira e fica espalhando elas pelo chão. Sem meme algum, esse episódio tem 13 minutos, mais 11 é só de placa. E já adianto, nem todas são importantes. E as que de fato importam, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Pois assim que ele termina de colocar todas as placas, isso acontece.
a criatura coloca fogo em todas as placas, estragando assim todas as anotações do Ângelo. Desesperado, o garoto foge dali, sem ideia do que fazer, sem rumo algum. Ou não. Vamos voltar um pouco. Sendo mais específico, vamos voltar para o momento em que Ângelo está colocando as placas. Apesar de muitas dessas placas serem nada relevantes, não quer dizer que aqui não tenha nada. Eu vou pegar apenas as placas que de fato importam. Então, bom, abre aspas, pilares, dragões e Ender Dragon. A Ilha do Fim não deveria estar aqui. A Ilha do Fim. Essa é a minha chance. O plano de Ângelo é simples. Ele quer, assim como seu amigo, matar o dragão, para que assim, e só assim, ele possa ser libertado. Mas como vimos há minutos atrás, aquela ilha flutuando em meio ao mundo normal não tem nenhum Ender Dragon. Ele não sumiu assim como aconteceu com Simon, ele só não apareceu. Sem pistas, vestígios, nada. Como é que o Ângelo vai conseguir derrotar essa criatura? Ângelo já começou o seu plano. Ele primeiro checa se o portal não está de fato funcionando. Logo depois, ele desce até o lado inferior da Ilha do Fim, onde começa a subir uma grande escada. Ao chegar na superfície, Ângelo começa a colocar tochas nas bedrocks. Essas tochas estão substituindo onde deveriam estar os cristais do fim. Logo depois, ele vai até a casa do Simon, faz diversos carrinhos de mão e vai até uma caverna minerar, o que se tornou uma tarefa praticamente impossível, pois a criatura, meus amigos, ela tá tirando todos os minérios do lugar, deixando o Ângelo cada vez mais fraco. Mas isso, meus amigos, isso não importa mais, pois Ângelo tá aqui, na verdade, apenas para uma coisinha: pólvora. Ele mata 1, 2 creepers e no meio da caminhada dele, isso acontece. Ângelo foge desesperado para casa. A criatura tá na cola dele. E chegando na superfície, Ângelo pensa estar em paz. Pelo menos um pouco. Mas não é isso que acontece. E é desse jeito que esse episódio acaba. Vou te contar sobre um amigo que encontrei em alguém que talvez eu sempre tenha tido. Tenho medo. Eu não vi muito do mundo. E tudo bem, gosto de tê-lo por perto. Vejo mais do mundo quando mostro a ele. Um dia ele disse algo do tipo: me dê um ingresso para cada filme que você criar. Eu sei que sou muito, mas eu consigo. Portais só surgem quando o dragão está morto. Está na hora. Ângelo está bem pertinho do portal, olhando para os pontos norte, sul, leste e oeste, fazendo várias anotações. Depois, ele começa a espalhar tochas, botões para todos os lados dessa ilha, até que
uma escuridão tomou conta de toda a Ilha do Fim. E as únicas coisas que ele consegue enxergar é por conta das tochas que ele espalhou. E na escuridão, sem rumo, sem caminho, sem saber o que fazer, é nesse contexto que Ângelo finaliza esse vídeo. E bom, meus amigos, estamos no último episódio dessa série. Será que aqui nós realmente descobriremos o que aconteceu com Simon? Será que o Ângelo conseguiu escapar desse lugar? Ou melhor ainda, será que os dois saíram dessa situação juntos? Ângelo, sem muitas opções, começa a andar sem rumo no escuro, em busca da sua ponte de pedras que o leva até a casa de Simon. E a única coisa que ele tem do seu lado é um isqueiro. Ele incendeia o chão para iluminar a sua volta e depois de longos minutos, ele encontra. Ângelo sobe até a ponte, atravessa ela e chega até a sua torre em cima da casa do Simon. Ele desce as escadas, entra na casa e aquela cama não estava ali. Todas as suas pólvoras foram roubadas. Todo o plano de Ângelo está indo por água abaixo, por um simples fato. O Herobrine alternativo está manipulando a narrativa de novo. Desesperançoso, Ângelo sai da sua pequena sala de baús. Mas assim que ele sai, ele percebe uma coisa: a porta está aberta. Simon voltou. Simon coloca uma placa no chão tentando se comunicar. Porém, Ângelo não deixa e, na verdade, ele prefere que os dois se comuniquem por um livro. E é aqui que eu tenho que dar uma leve pausada nesse episódio e ir para o vídeo do Puro Swift. Se você não se lembra, esse foi o episódio final do meu último vídeo sobre essa série, onde temos vários códigos espalhados pelo vídeo inteiro. Mas lá no final, temos isso aqui. Um livro com diversos códigos secretos que só ele e Simon entendem. Esses códigos que vimos nesse vídeo foram feitos única e puramente para ambos se comunicarem sem que a criatura entendesse. E voltando para o vídeo atual, nós vemos que eles estão usando esses mesmos códigos. E assim, os dois abrem uma conversa. Abre aspas, você é real? Seu pai te ajudou a comprar a minha lâmpada. E com essas pequenas palavrinhas criptografadas, é oficial. Quem tá do outro lado, de fato, é o Simon. Os dois finalmente estão juntos, mas isso não explica como os dois estão juntos. De onde é que o Simon saiu? Ainda não entendo. Por que ele deixou você ir? Nada disso faz sentido. Isso não pode ter sido de propósito, certo? O que foi que me fez escapar? Eu não consigo entender isso. Certo, eu atraí ele com várias placas e ele derramou um oceano de lava na minha cabeça. E eu sei mais uma forma de atraí-lo, mas devemos presumir que ele vai ficar mais inteligente desde o tempo que eu encontrei ele da última vez. Eu preparei planos e então desvios, distrações, mas havia essa pequena peça, uma peça ausente no céu. Essa peça cresceu e cresceu até que o céu já não estava mais lá. Caramba, deve ter sido imenso. Ele tá usando tudo nisso. Todas as suas energias estão indo para aquilo. Não sobrou nada. Então, ele teve que deixar você sair de lá. Deu para entender? Então, por que isso tá acontecendo? Estamos na visão de Simon agora. Ele e o Ângelo estão enfrentando a escuridão juntos, pois agora eles terão que derrotar a criatura. No meio do caminho, Ângelo dropa um pequeno botão de madeira. Simon não entende muito bem o que aquilo quis dizer, mas relaxa, já já a gente e ele também descobre. Simon e Ângelo chegam até o final da ponte, e tá na hora. Eles têm que pular até o pilar de Obsidian. É apenas uma questão de coragem, e mesmo que eles não esteja tão confiante, Simon respira fundo e pula.
Os dois estão na ilha, só que dessa vez juntos de verdade. A criatura, aquele Herobrine alternativo, começa a ficar com de fato medo. Não era pra nada disso estar acontecendo. E mesmo com as ameaças, com as tentativas de separar a dupla, nada disso terá qualquer sucesso. É tudo ou nada. O plano foi um sucesso. Eles conseguiram. A criatura foi derrotada, a ilha foi explodida. Essa ilha, meus amigos, representava nada mais, nada menos que o coração dessa criatura. Eles finalmente derrotaram o Ender Dragon, que na verdade era o próprio Herobrine. Explodindo tudo aquilo, eles abriram uma porta para a liberdade. E isso só foi possível porque eles estavam juntos. Mas enfim, eu de verdade não esperava nem 5% disso nessa história, mas eu amei, com todas as minhas forças eu amei isso aqui, e espero que você tenha gostado também. E bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like que ajuda muito e torne-se membro se puder. Dito isso, muito obrigado aos membros do canal, e é isso, vejo vocês numa próxima. Você acha que conhece seus amigos, mas e se um dia eles simplesmente deixassem de ser eles mesmos? E se cada lembrança, cada conversa fosse apenas uma cópia? O que começa como um simples jogo pode se tornar uma prisão, e quando você perceber que tá preso, pode ser tarde demais para saber se ainda é você. Na próxima vez que nos encontrarmos, vamos entrar no Remains.